Olá, Jardim querido, paz e bem. Nós vamos para mais um devocional do Jardim e hoje o nosso devocional ele tem por título Repleto em Significado e está baseado na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos do 3 ao 12, que eu vou ler e diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Este Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo e, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém? E, como eu disse, o nosso devocional de hoje ele tem por título Repleto de Significado. E a carta aos Colossenses, a gente precisa dizer que ela foi escrita para fortalecer uma igreja que enfrentava ensinos que prometiam uma vida espiritual mais elevada, né? Entre aspas aí. Paulo, porém, mostra que a verdadeira plenitude não está em experiências extraordinárias, mas em uma vida profundamente enraizada em Cristo. Nos versículos 3 a 12, ele ora para que os cristãos sejam repletos do conhecimento da vontade de Deus, produzindo uma vida cheia de significado. Então, eu queria trabalhar aqui três lições que a gente pode tirar desse texto. A primeira delas, com base nos versículos de 3 a 6, é que uma vida significativa nasce de uma fé que produz frutos. Então, Paulo começa agradecendo a Deus pela fé, pelo amor e pela esperança da igreja de Colossos. Esses três elementos não eram apenas conceitos teológicos, eram evidências concretas da transformação que o Evangelho havia produzido. A fé verdadeira gera amor ao próximo e esse amor é sustentado pela esperança em Cristo. Além disso, Paulo afirma que o Evangelho estava frutificando e crescendo entre eles, né? Mostrando que uma vida alcançada por Cristo nunca permanece estagnada. Desculpa. Então, o que é que a gente tira daí, dessa primeira lição? É que uma vida cheia de significado, ela não é medida pelo que nós acumulamos, mas pelos frutos que produzimos para Deus e para as pessoas. Assim, né, como dizem no Evangelho de Mateus 7,17, toda árvore boa produz bons frutos. Uma segunda lição que a gente pode tirar é que uma vida significativa é guiada pelo conhecimento da vontade de Deus. E isso a gente tira baseando-se nos versículos de 9 a 11. Por quê? Porque, de acordo com o texto, o centro da oração de Paulo é este, abre aspas, que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, fecha aspas. Esse conhecimento não é apenas intelectual. A palavra utilizada por Paulo indica um conhecimento profundo, prático e transformador. Conhecer a vontade de Deus significa aprender a viver de modo digno do Senhor, agradando a Ele em toda
todas as áreas da vida. Então, Paulo destaca 4 resultados desse conhecimento. Primeiro, produzir boas obras, depois, crescer no conhecimento de Deus, depois, amadurecer espiritualmente e, em quarto lugar, viver para agradar a Cristo. De forma que quanto mais conhecemos a Deus, mais nossa vida encontra propósito. E a gente fica com a lição, né, desse trecho, né, que nos mostra que o significado da vida não é encontrado olhando para dentro de nós mesmos, né? Nós mesmos, mas conhecendo mais profundamente aquele que nos criou. E uma terceira lição para a gente conduzir aqui para o término da nossa breve reflexão é que uma vida significativa depende da força que vem de Deus. E isso a gente vê nos versículos 11 e 12. Paulo não pede apenas conhecimento, ele pede fortalecimento. Ele ora para que os cristãos sejam fortalecidos com todo o poder de Deus para perseverarem nas dificuldades, suportarem as provações com paciência, viverem com alegria e permanecerem agradecidos. Então, de acordo com Paulo, o segredo da perseverança não está na força humana, mas no poder de Deus agindo em nós. Mesmo em tempos difíceis, quem está em Cristo pode viver uma vida repleta de propósito, porque sabe que recebeu uma herança eterna preparada pelo Pai. Aí nós podemos concluir que o significado da vida não depende da ausência de problemas, mas da perseverança constante de Deus. Para a gente finalizar, eu gostaria de trazer uma aplicação final que a gente tira a partir desse texto. Perdão. Nós vivemos em uma sociedade que procura significado no sucesso, no dinheiro, no reconhecimento ou nas realizações pessoais. Contudo, essas coisas nunca conseguem preencher completamente o coração humano. Paulo apresenta então para a gente um caminho diferente. Uma vida repleta de significado é aquela que está firmada em Cristo, produz frutos de amor, busca diariamente conhecer a vontade de Deus, depende da força do Senhor para perseverar, vive com gratidão pela salvação recebida. A gente entende, né, que o maior vazio do ser humano não é a falta de bens, mas a ausência de Cristo. Quando Ele, Jesus, ocupa o centro da nossa vida, cada tarefa, os relacionamentos, cada desafio e conquista passa a ter um propósito eterno. Então, eu finalizo, amados e amadas irmãos e irmãs do Jardim, dizendo o seguinte: que a oração de Paulo também seja nossa, sermos cheios do conhecimento de Deus, fortalecidos pelo seu poder e frutificando para sua glória, vivendo uma vida verdadeiramente repleta de significados. Amém? Vamos orar para a gente encerrar o nosso devocional de hoje. Só dar uma olhada aqui no grupo, tem alguns pedidos de oração. Para além, né, das orações convencionais que a gente costuma fazer, eu vi que a nossa reverenda Keila, ela fez um post sobre o dia de hoje, né, que é o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Pessoas. Então, que a gente possa orar por essa causa também hoje, né? Aí ela acrescenta aqui no pedido pela The Exodus Road, né, Interpol, Polícia Federal e Polícia Rodoviária, para que Deus conceda proteção e êxito, para que cada vez mais redes de tráfico humano sejam identificadas, desmanteladas, por todos os voluntários, profissionais e equipes envolvidos, para que permaneçam fortalecidos e perseverantes, pelas vítimas, né, do tráfico humano, para que Deus as proteja, as fortaleça, e permita que muitas sejam encontradas, resgatadas e restauradas.
e pelas famílias ao redor do mundo para que haja cuidado, proteção e melhores condições de vida. Muitas vítimas são aliciadas em contextos de extrema vulnerabilidade, marcados por desestrutura familiar, pobreza e ausência de proteção, sendo que 1/3 das vítimas de todo o mundo são crianças. Então, que a gente possa orar por esta causa e pelos nossos pedidos corriqueiros, né? Então, oremos. Senhor, nós queremos te pedir no dia de hoje que tu estejas a abençoar a nossa comunidade. Nós te louvamos, Pai, porque tu és bom. Nós te louvamos porque a tua misericórdia dura para sempre. E nesse momento, Senhor, queremos te pedir por esta causa, para que o Senhor esteja protegendo as pessoas contra, Senhor, esses criminosos que atuam com o tráfico de pessoas. Tu esteja, tu esteja, Senhor, amparando aqueles que são vítimas ou foram vítimas dessa ação. Tu estejas a abençoar aqueles e aquelas que trabalham em prol de impedir que essas questões aconteçam. Então, Senhor, atua, Senhor, em benefício dessas pessoas que são vítimas, Pai. No mais, quero te pedir também pela nossa comunidade, ajuda nossos irmãos e irmãs, vai ministrando cura, Senhor, para aqueles e aquelas que se encontram enfermos, vai sustentando com a tua graça os nossos reverendos e reverenda, os nossos ministérios, as nossas obras sociais da igreja, Pai, e cada um dos irmãos e irmãs de nossa comunidade. Nos dá força, nos ajuda, nos fortalece com o poder do teu Espírito Santo. É assim que eu te oro, Pai, te pedindo também um resto de noite tranquilo, com um sono reparador, para a glória e honra do teu nome. Assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. É isso, irmãos e irmãs. Fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.